o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou ontem à Rússia, né, dia 15 de fevereiro de 2022, e hoje estará, né, sendo recebido pelo presidente Vladimir Putin da Rússia. Então, é mais uma visita que um presidente da República faz àquele país com objetivos de quê? De estreitar laços comerciais, aproximação, aumentar o comércio bilateral, trocas de intercâmbio tecnológico. Então, uma gama de produtos e de intenções que os presidentes brasileiros têm ido até aquele país buscar e fortalecer. Vamos relembrar que os últimos 4 presidentes da República, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, todos eles foram até aquele país na busca de quê? De fortalecimento desses laços comerciais, científicos e fortalecimento dos intercâmbios culturais comerciais. Se você pegar a pauta de todos eles, é a mesma. Então, é sobre isso que nós vamos conversar sobre o vídeo de hoje. E se você gosta do tema e quer se inteirar mais, então fica no vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é para você não perder nada aqui do canal. Bom, pessoal, em 13 de maio de 2010, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitava a Rússia. Naquela data, ele se encontrou com o presidente daquele país e com o premier, na época, Vladimir Putin. E essa visita destinava-se a quê? A assinar uma série de acordos bilaterais e discutir uma possível reforma das Nações Unidas, né? O Brasil desejava fazer parte do Conselho de Segurança, mas não é aquele que hoje participa, não. Aquilo ali não serve de nada. É do Conselho dos que hoje só tem 5 membros, né? O Conselho Permanente, que tem voz e vez. O conselho no qual o Brasil está hoje, aquilo ali não vale nada. Então, e além dessas questões da ONU, tinha também, ele queria tratar de questões nucleares iraniana, que na época estava bastante, né, tumultuada. E buscava, como sempre, o impulsionamento das relações bilaterais. Então era esse intercâmbio todo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época, foi até a Rússia buscar incrementar, né, essa visita de Lula até aquele país. Pois bem, o tempo passou, não foi feito nada do que foi implementado, do que queria dessas relações, e em 2012, em 13 de dezembro de 2012, a então presidenta da República, Dilma Rousseff, também visitou a Rússia, com os objetivos muito parecidos com os quais Lula havia ido em 2010. Ou seja, quais eram esses objetivos? Estreitar laços comerciais, aprofundar parcerias estratégicas em diversas áreas, principalmente na área científica, buscar um aumento do comércio. Na época, em entrevistas, ela dando para meios de comunicação daquele país e do mundo inteiro, que buscava atingir uma meta de 10 bilhões de dólares em comércio entre os dois países. Pelo jeito, não aconteceu. Mais uma vez, foi bravata. Pois bem, o tempo caminhou, os mundos mudaram e em 2016 Dilma Rousseff foi tirada do poder e assumiu seu vice Michel Temer. Em 20 de junho de 2017, o presidente da República, à época, o senhor Michel Temer, também foi visitar a Rússia, com os mesmos objetivos pelos quais os 2 últimos presidentes da República haviam ido à Rússia. Quais sejam? Estreitar os laços comerciais, assinar acordo na área de defesa e busca por um posicionamento estratégico no cenário internacional. É fato que o governo Michel Temer, o presidente Michel Temer naquela época, sofria uma pesada guerra híbrida aqui dentro. Toda a imprensa não deu a mínima para a visita do Michel Temer à Rússia e acabou que aquela visita naquela época ficou esquecida no abismo da história. Isso é o fato. A visita de Michel Temer hoje é mero rodapé de jornal
e não foi enaltecida e nem foi mostrada pela importância, foi insignificante. E com as mesmas pautas dos seus dois antecessores, que pelo jeito elas foram mortas e não enalteceu nada de comércio bilateral Brasil-Rússia. Ontem, né, o presidente da República chegou à Rússia, hoje, 16 de fevereiro, está sendo recebido pelo presidente da República. E a ida à Rússia é buscar a tão sonhada parceria estratégica e estreitamento de laços comerciais. Ou seja, é os mesmos objetivos dos presidentes anteriores. Dessa vez, a imprensa deu uma maior atenção à visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Claro que os objetivos é tentar pôr um véu sobre essa visita, deixando o obscurantismo todo e qualquer objetivo alcançado. A imprensa ela tenta trazer para o lado da crise, né? Claro que o cenário geopolítico hoje é bem diferente das visitas anteriores. Existe um clima de tensão e um acirramento da disputa entre os blocos, né? Estando de um lado os Estados Unidos, do outro a Rússia e na outra ponta a China. E todos eles buscando espaço no mundo em constante mutação geopolítica. Hoje o planeta Terra está num processo geopolítico, né, de disputa e tentar alguns tomar o lugar de outros para quem vai ser a nova potência mundial que está se avizinhando, né? A tensão está mais aprofundada entre os americanos e os russos, né? A gente tem aí no cenário internacional, toda hora mostrada pela imprensa, essa tensão, tendo como teatro de operações quem? A Ucrânia, né? É a questão ucrânia que está acirrando os ânimos entre Estados Unidos e Rússia. O Brasil, caso saiba utilizar da sabedoria, pode escolher frutos, né, que outros governos não conseguiram, porque o momento é ideal para impor e requisitar concessões, porque os outros momentos não seria tão fácil de serem colhidos, né? O momento atual é um momento de o governo, o presidente, impor e fazer concessões melhores. Haja vista que o Brasil é um país muito importante no cenário geopolítico internacional, é uma peça muito importante, é a maior economia aqui da América do Sul, né? É um país muito importante, então é um país importantíssimo e que tem uma dimensão muito grande e produz muitos produtos, né? Principalmente na área agrícola. Agora, a reflexão que fica é essa. Todos os quatro últimos presidentes da República foram à Rússia buscar esse estreitamento de laços comerciais, essa busca, né, de comércio bilateral mais intenso, essa troca e intercâmbio de tecnologia, né, com repasse de tecnologia, compra de produtos tecnológicos. A Rússia é um país muito avançado tecnologicamente e, apesar de ser uma economia pequena, um país de economia pequena, até menor do que a nossa, mas tem um parque industrial com tecnologia muito avançada, principalmente na área militar, aeroespacial e na área atômica, né? Então, não é um país a ser desprezado pelo Brasil nas suas relações comerciais. Agora, o presidente, que seja Bolsonaro, que seja o próximo Lula, ou quem quer que seja, ele tem que ter a inteligência e a capacidade de aumentar o nosso comércio, as nossas relações com a Rússia, mas não desprezar os nossos outros parceiros comerciais, principalmente os Estados Unidos, China, Índia, e principalmente tentar fortalecer e ser uma peça fundamental dentro do BRICS, né, que é o bloco, né, que forma pelos 5 países, né, são a Rússia, Brasil, a China, a Índia e a África do Sul. Esses 5 países é chamado BRICS, hoje é um bloco econômico já bastante pujante e tem já um banco que fomenta as trocas e o comércio entre eles. Então, é uma oportunidade que o Brasil tem de intensificar e de fortalecer os seus laços com os outros países. Agora, eu acho assim que o presidente da República, né, o nosso governo, né, a nossa pátria, independente de quem quer que seja, ela não pode se esquecer de fortalecer e de enaltecer as relações com seus países aqui vizinhos. Os nossos países vizinhos, eles não podem ser esquecidos e o Brasil não pode dar as costas, independente de quem esteja no poder. Que seja na Argentina com um governo o qual o Brasil não tenha simpatia, mas isso é na questão de
política, mas na questão de relacionamento entre as nações, para fortalecimento econômico, o Brasil não pode dar as costas a nenhum deles e tem que buscar o fortalecimento dos intercâmbios aqui nosso na América do Sul. Temos que lembrar que o Brasil é uma economia muito grande quando você compara dentro do contexto aqui do nosso continente, aqui na América do Sul. Então, eu acho que um posicionamento do Brasil tem que ser fortalecido aqui junto às nossas fronteiras, né, os nossos países, os nossos vizinhos. Nós não podemos esquecer, a Argentina é muito importante para o Brasil, e o Brasil é muito importante nesse fortalecimento de relações com a Argentina, com a Venezuela, com a Bolívia, com o Chile, com o Peru, com todos esses países aqui, principalmente os países do Cone Sul, para fortalecimento. Eu acho que o Brasil deixou de lado e tem negligenciado a questão do Mercosul, né, do comércio, do nosso mercado com o mundo sul. O Mercosul não poderia estar fadado ao falecimento, poderia ter enaltecido, porque é importante, sim, para fazer frente aos grandes grupos econômicos internacionais capitaneados pelas maiores potências econômicas do planeta. Então, eu vejo o Brasil assim, que tem que ter uma política de busca de fortalecimento e de sempre ter o nosso país em primeiro lugar. É uma questão que hoje nós temos que enaltecer e buscar o fortalecimento do amor à pátria, do amor ao Brasil, independente dos outros países. Primeiro o nosso país, primeiro a nossa terra, primeiro onde a gente nasceu, primeiro onde nós vamos ser enterrados, independente que você esteja morando em qualquer área do mundo, mas não podemos nunca se esquecer do amor à pátria, do amor à nossa terra, do amor ao nosso país. Afinal de contas, mais de 200 milhões de habitantes estarão aqui, irão morrer aqui, irão ser enterrados aqui. E muitos deles, a maioria, nunca vão pôr o pé fora do nosso país. Então, nunca se esqueça disso, que a nossa descendência irá permanecer aqui na nossa terra, nossa pátria. É aqui aonde o nosso sangue vai ser sugado pela terra, quando nós chegar no último dia de partir. No dia da nossa partida, nós vamos ser enterrados na nossa pátria, na nossa terra. E essa terra que nós temos que aprender a amar e defender. Então, independente que seja Lula, que seja Dilma, que seja PT, que seja não sei, que seja Bolsonaro, qualquer governo que esteja lá de plantão, nós temos que ter a mente sempre de que esse governo é um governo passageiro, é uma política que passa, porque o que fica é a nossa pátria. Se você fizer um contexto histórico de Dom Pedro, República Velha, República Nova, Café com Leite, todos esses governos passaram e o nosso país permanece, porque é uma instituição permanente. A nossa pátria é uma instituição permanente e a qual nós temos que aprender a amar e defender e ensinar aos nossos filhos que temos que amar a nossa pátria. Primeiro, o nosso país, o nosso Brasil. Eu acho que a busca de visitas dos presidentes da República, seja quem quer que seja, ela tem que buscar o fortalecimento do bem-estar do nosso povo, fazer lá os tratados, fortalecimento, mas sempre visando o bem do nosso povo, o bem da Dona Maria, o bem do seu José, que está lá nos rincões do Brasil, trabalhando de sol a sol, bem e produzindo riqueza para a nossa terra, é o nosso povo. Eu acho que nós temos hoje que fortalecer sempre, né, essa questão do patriotismo, né, da questão que você é daqui. E mais de 90% do nosso povo nunca vão botar o pé lá fora. Eles vão nascer e morrer aqui. E isso é de uma suma importância, porque a nossa descendência é brasileira. Nós somos brasileiros, nós temos cultura, nós temos uma música, nós temos um país, nós temos uma nação, e é isso que nós temos que aprender a defender, independente de política. Então, eu vejo assim que todos os presidentes foram à Rússia, né? Todos eles têm o mesmo objetivo, pelo que afigura-se, nenhum deles até agora conseguiu o objetivo pelos quais foram visitar aquele país. Então, esperamos que esse aí consiga, se não conseguir, o próximo, mas pelo que tem mostrado, não mudou muito da ida de Lula em 2010 à Rússia até hoje, a relação bilateral Brasil
Rússia, né, os laços, a aproximação, que seja na área da cultura, da ciência, que seja na área econômica, nós ainda mantemos uma relação comercial ainda muito pequena com aquele país, muito troca de intercâmbio cultural na área das universidades, na área do povo, na área de ida, na área cultural muito pequena com a Rússia. Nós conhecemos muito pouco a Rússia, o povo russo, a cultura russa, as tradições, os costumes, nós temos uma certa distância daquele país. Pelo jeito, todas essas visitas antecessoras do Jair Bolsonaro, elas não produziram os frutos que almejavam a ida deles. Então esperamos que esse agora consiga. Se não conseguir, o próximo ou próximo ou próximo. O importante é as tentativas de irem até lá e tentar trazer para o Brasil o melhor. Então é isso, pessoal, que eu tinha para vocês. Se chegaram até aqui, muito obrigado. Eu fico agradecido. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações e dá like, tá certo? Não esqueçam de dar o like, tá certo? Isso é muito importante para o canal, fortalece muito e traz reflexões para que nós tornamos melhores intelectualmente, tá certo? Então, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, meu amigo.